velhice ou mocidade, seja sorte boa ou má, amemos esta cidade, honremos nossa Poá. Amemos esta cidade, honremos nossa Poá. Apesar de pequenina, boa na humildade encerra a honra mais varonil. Esta cidade menina deu filhos para a guerra, para a glória do Brasil. Deu filhos para a guerra, para a glória do Brasil. Na velhice ou mocidade, seja sorte boa ou má, amemos esta cidade, honremos nossa Poá. Amemos esta cidade, honremos nossa Poá. Nossa cidade pequena, um pedacinho de terra, onde a existência é feliz, tem sua faina serena, do alto da verde serra, trabalha pelo país, no alto da verde serra, trabalha pelo país. Na velhice ou mocidade, seja sorte boa ou má, amemos esta cidade, honremos nossa Poá. Amemos esta cidade, honremos nossa Poá. Apesar de pequenina, boa na humildade encerra a honra mais varonil. Esta cidade menina deu filhos para a guerra, para a glória do Brasil. Deu filhos para a guerra, para a glória do Brasil. Na velhice ou mocidade, seja sorte boa ou má,
cidade pequena, um pedacinho de terra, onde a existência é feliz, tem sua faina serena, no alto da verde serra, trabalha pelo país, no alto da verde serra, trabalha pelo país. Na velhice ou mocidade, seja sorte bom ou má, amemos esta cidade, honremos nossa poá. Amemos esta cidade, honremos nossa poá. Apesar de pequenina, boa na humildade encerra a honra mais varonil. Esta cidade menina deu filhos para a guerra, para a glória do Brasil. Deu filhos para a guerra, para a glória do Brasil. Na velhice ou mocidade, seja sorte bom ou má, amemos esta cidade, honremos nossa poá. Amemos esta cidade, honremos nossa poá. Nossa cidade pequena, um pedacinho de terra, onde a existência é feliz, tem sua faina serena, no alto da verde serra, trabalha pelo país, no alto da verde serra, trabalha pelo país. Na velhice ou mocidade, seja sorte bom ou má, amemos esta cidade, honremos nossa poá. Amemos esta cidade, honremos nossa poá. Apesar de pequenina, boa na humildade encerra a honra mais varonil. Esta cidade menina deu filhos para a guerra, para a glória do Brasil. Deu filhos para a guerra, para a glória do Brasil. Na velhice ou mocidade, seja sorte bom ou
pequena, um pedacinho de terra, onde a existência é feliz, tem sua faina serena, do alto da verde serra, trabalha pelo país, no alto da verde serra, trabalha pelo país, na velhice ou mocidade, seja sorte bom ou má, amemos esta cidade, honremos nossa Poá, amemos esta cidade, honremos nossa Poá. Apesar de pequenina, Poá na humildade encerra a honra mais varonil. Esta cidade menina deu filhos para a guerra, para a glória do Brasil. Deu filhos para a guerra, para a glória do Brasil. Na velhice ou mocidade, seja sorte bom ou má, amemos esta cidade, honremos nossa Poá, amemos esta cidade, honremos nossa Poá. Nossa cidade pequena, um pedacinho de terra, onde a existência é feliz, tem sua faina serena, no alto da verde serra, trabalha pelo país, no alto da verde serra, trabalha pelo país, na velhice ou mocidade, seja sorte bom ou má, amemos esta cidade, honremos nossa Poá, amemos esta cidade, honremos nossa Poá. Apesar de pequenina, Poá na humildade encerra a honra mais varonil. Esta cidade menina deu filhos para a guerra, para a glória do Brasil. Deu filhos para a guerra, para a glória do Brasil. Na velhice ou mocidade, seja sorte bom ou má.
cidade pequena, um pedacinho de terra, onde a existência é feliz, tem sua faina serena, no alto da verde serra, trabalha pelo país, no alto da verde serra, trabalha pelo país, na velhice ou mocidade, seja sorte bom ou má, amemos esta cidade, honremos nossa poá, amemos esta cidade, honremos nossa poá. Apesar de pequenina, boa na humildade encerra a honra mais varonil. Esta cidade menina deu filhos para a guerra, para a glória do Brasil, deu filhos para a guerra, para a glória do Brasil, na velhice ou mocidade, seja sorte bom ou má, amemos esta cidade, honremos nossa poá, amemos esta cidade, honremos nossa poá. Nossa cidade pequena, um pedacinho de terra, onde a existência é feliz, tem sua fama. Bom, a gente queria abrir essa audiência pública em nome da comissão, já falando sobre um profundo pesar que nesta manhã a gerente da agência bancária Itaú, Aline Souza Lira, foi cruelmente assassinada na área central de Poá. Essa Câmara deixa os sentimentos a todos os familiares. Pedindo a intercessão de nosso Senhor Jesus Cristo e a proteção de Deus, declaramos abertos os trabalhos da presente audiência pública, esclarecendo que esta se dá em cumprimento à Lei Complementar número 101 de 2000, de responsabilidade fiscal, especificamente o parágrafo 4º do artigo 9º, sendo o Poder Legislativo poaense fiel aos desígnios legais, demonstrando total transparência e incentivo à participação popular, sendo presidida pela Comissão de Finanças e Orçamento. Passo a palavra, então, para o senhor secretário, o senhor Sérgio, que faça uso da palavra e apresente aí o início da audiência pública. Boa noite a todos. Vereadores da composição da Comissão de Finanças da Câmara, pessoal técnico que nos acompanha, funcionários. Queria só pedir para escurecer um pouquinho.
Secretário, antes do senhor começar, eu queria deixar aqui, para a gente poder deixar um pouco mais organizado a nossa audiência e dar sequência, acho que se a comissão aqui concordar, 3 perguntas por cada vereador, se a presidente concordar, você tem 6. E 3 perguntas para o público também, se todos concordarem. Pode ser assim? A gente deixar, beleza? Tá bom? Então fica 3 para cada vereador e 3 para cada público presente aí que tiver interesse em fazer as perguntas. Combinado, então. Obrigado. Então, nós estamos reunidos aqui, como já foi colocado pela comissão, para apresentar as metas fiscais do segundo quadrimestre do exercício de 2023. Ótimo. O objetivo aqui é a demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais, como já foi colocado no parágrafo 4º do artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Nós vamos apresentar as receitas, nós estamos falando do cumprimento em 2023, é o que nós estamos executando. As receitas correntes arrecadadas, 272 milhões. As receitas de capital, 9 milhões. Total da receita até esse quadrimestre, 281 milhões. Aqui nós temos a composição tributária dessa receita toda. E nós podemos ver aqui, mais uma vez, e isso deve ocorrer mais vezes, o FPM são as transferências. O FPM, o ICMS e o IPVA são mais representativos das nossas receitas. E são receitas que não dependem de ações diretas do município. Nós temos aqui as receitas de capital, transferências 9.526, outras receitas de capital, depósitos judiciais. O total das receitas de capital, 9.357. Vamos às despesas realizadas. Despesas correntes, 354.773. Dentre as despesas de capital, 33.461. O total da despesa empenhada, 388.234. As despesas correntes empenhadas na sequência. Pessoal e encargos sociais, 196 milhões. Outras despesas correntes, 158 milhões. Total de despesas correntes, 354.773. Aqui as despesas de capital empenhadas. Os investimentos, 33.461. Inscritos, aqui os restos a pagar, inscritos até 31/12/2022. Nós tínhamos lá 76.462. Pagos durante o exercício, tiramos 59.492, cancelados no exercício por não terem mais funções para sequência na despesa, ficou um saldo de 13.838. Isso demonstra que o município continua com a responsabilidade fiscal, não tendo nenhum desequilíbrio com despesas anteriores. Aqui os resultados e os limites. A nossa receita estimada foi de 388.325. A realizada até o momento, 272.409. Isso representa que nós já arrecadamos 70% da receita corrente, que mostra que nós estamos com um orçamento muito próximo de ser realizado como planejado. Nós temos aqui a despesa fixada, que é 363 milhões de despesas correntes,
empenhada nós temos 354.773, que mostra um limite de 97,10. Aí uma pequena margem para que a gente não perca o controle fiscal. Aqui exatamente o executado, que é a despesa liquidada. Nós temos receitas correntes, os mesmos 388.325, realizamos 272.409, isso mostra na receita corrente 70,17. Nas receitas de capital arrecadamos 21 milhões, estimada 21.891, realizada 9.357. Aqui a gente acompanha, dá para demonstrar, as despesas de capital, elas advêm de convênios, transferências de deputados, e quase sempre ela não atinge. Então é uma expectativa que o município tem, mas nem sempre a gente consegue arrecadar totalmente o estimado. A despesa corrente, fixada em 363.116, liquidamos 220.770, que é um percentual de 60,80%. As despesas de capital, nesse caso, com menor arrecadação, fixada 43.100.000, liquidamos 16.792, que representa aqui 38,96%. Despesas com pessoal. A receita corrente líquida ajustada nos últimos 12 meses, ela tem um valor de 402.227. A despesa total com pessoal e encargos sociais, 203.320.000. O percentual comprometido neste momento com o pessoal é de 50,54%. Esse índice ele tem subido, mas não em razão de aumento com o pessoal, um tanto mais pela queda de arrecadação. Então, esse limite aumenta quando esse equilíbrio entre receita e despesa modifica os seus pesos. Porque nós temos aqui os limites legais de pessoal, o limite de alerta, 48,60%. O limite prudencial, 51,30%, e o máximo, 54%. As despesas com ensino. A receita de imposto no período de 178.207. A aplicação mínima do ensino, que seria 25%, seria 44.552. O total empenhado no exercício, que a gente pretende até o final do exercício, 55.728, o que representará, se manter esse planejamento, a aplicação no ensino de 31,27%. O resumo do Fundeb. Hoje nós temos na despesa liquidada do Fundeb até uma surpresa para nós, porque nós esperávamos que o Fundeb viesse a contento. Os gastos com magistério, nós aplicamos 95,64%. Isso quer dizer que, nesse exercício, nós talvez tenhamos alguma dificuldade em pagar todo o magistério só com o Fundeb. Talvez o Tesouro Municipal, através dos 25%, tenha que colaborar com o pagamento do magistério. As despesas com saúde. Aqui nós já vamos falar do liquidado. A receita de imposto, 174.791, que é a base. A aplicação mínima de 15% seria 26.219. E o total liquidado no exercício, 45.078. O percentual aplicado na saúde está em 25,78. Aqui já com a despesa liquidada, realmente a efetiva aplicação. Isso demonstra que a saúde ela está evoluindo no orçamento e está causando uma dificuldade para poder fazer os outros serviços que a população precisa. Com essa apresentação,
a gente demonstrou que o controle fiscal está sendo respeitado. Nós estamos com o parcelamento, não temos parcelamento, com precatórios em dia e não temos nenhuma dificuldade com restos a pagar. E nós esperamos que a economia melhore nesse último momento do exercício para poder cumprir com as obrigações do município. Eu abro para a comissão para prosseguir. Obrigado. Secretário, obrigado pela explanação, obrigado à equipe. Quer começar, Lucas? Alguma pergunta? Patrícia? Secretário, então vamos começar pelas perguntas dos vereadores aqui. Eu vou começar com uma aqui, que o pessoal me pergunta. Queria saber. Sobre a folha de pagamento, como que está atualmente e o que está previsto até o mês de dezembro de 2023, eu falo financeiramente falando, né? Nós tivemos aí um reajuste dentro do exercício e com esse reajuste e com o crescimento natural, vegetativo dos direitos dos servidores, quinquênio, sexta parte, isso tem consumido muito a dotação de pessoal. Nós tínhamos, eu não tenho aqui o relatório, mas o que foi empenhado, ou foi previsto para pessoal, foi de 45%. Nós estamos já, como demonstrado, em 50% a 54%. Então, nós percebemos aqui que o pessoal está avançando naquilo que foi planejado. E nós estamos com dificuldade, porque tem essa questão clássica de que o limite é 54. Então, olharíamos o resultado, está dentro do limite, só que não é só o limite. Então, se a gente deixar os 54, a prefeitura não consegue fazer os outros serviços, como a gente tem percebido a necessidade. Então, na fixação do orçamento, decidiu-se deixar em 45%. E hoje nós estamos com uma dificuldade de manter esse índice. Nós temos que trabalhar para diminuir esses 50%. Esperamos que com um aumento de receita isso possa se equilibrar. Mas, como eu disse, as receitas não dependem diretamente de ações do município. A receita que o senhor fala prevista aí também pode ser o Refis? O Refis ajudaria? Pode auxiliar. Tanto é que é uma aposta interessante. Uma outra pergunta é se tem a possibilidade, uma previsão de agora até o final de 2024 de concurso público. Eu sei que é muito difícil pelo demonstrado aqui, mas é o que a gente sofre questões dessa na rua aí, né? Sim. Nós fizemos alguns estudos lá e existe sim um concurso público, um processo em andamento para a questão mais forte de cadastro de reserva. O que acontece hoje? Se sair um profissional de carreira, nós não temos uma lista para fazer a reposição. Isso fica difícil. Sair um professor, aí você tem que contratar emergencial. Isso não é adequado. Então, existe sim um processo para concurso público, porque é a regra, mas que a gente tem que tomar muito cuidado com a evolução de pessoal, porque a economia ela não está estável ainda. Evolução da folha, você fala, né? Exatamente. Porque o que eu digo? A evolução da folha não seria um problema único. O problema é ter financeiro para poder honrar com um acréscimo eventual de pessoal. Tá certo. Obrigado. Presidente? Boa noite a todos. Eu peço desculpa a princípio, porque talvez não seja uma pergunta adequada para o momento que nós estamos, né? Mas na segunda-feira teve a audiência da LOA. Até então ali eu não fiz nenhuma pergunta e eu tenho uma agora e tudo bem se não puder responder. De acordo com o artigo 29A da Constituição Federal, o dodécimo da Câmara Municipal pode ser de até 6% das receitas tributárias ampliadas. Desta forma, gostaria de saber qual a porcentagem que o orçamento da Câmara representa em relação às receitas previstas no artigo 29A.
do projeto de lei orçamentária para o exercício de 2024 e que foi apresentada pelos senhores na segunda-feira. Vereador, acho que eu não tenho aqui o material do orçamento para certificar. O que a gente tem de dificuldade? Essa fundamentação, essa determinação, ela é até o limite. E o que acontece? Nós estamos com dificuldade para outras atividades. Então, só um exemplo, o QESE, que é um recurso que financia a merenda, vai ter uma queda de 53% anunciado pelo órgão concedente, né, o que transfere o recurso para nós. E essa condição, nós tínhamos um orçamento, eu estou falando aqui pela lembrança, eu não tenho os quadros aqui. Nós tínhamos um orçamento elaborado, que nós tivemos que deixar de cortar ou ajustar em torno de 51 milhões. E desses 51 milhões, nós fizemos alguns ajustes onde fosse possível. E também nós fizemos uma proposta de alteração dentro do 10º. Então, essa é a situação que ocorreu. A dificuldade fez que a gente encolhesse as despesas para caber dentro da estimativa das receitas. E na opinião da Secretaria da Fazenda, considerando a avaliação desse quadrimestre, a situação econômica do município está melhor ou pior em relação aos anos anteriores, os períodos anteriores? Tem uma questão aí econômica relacionada à parte política do cenário brasileiro. Algumas coisas não têm ocorrido. Por exemplo, os recursos federais têm atrasado. Os estaduais, por questões da mudança também do governo, por informações que nós temos sem muita confirmação, a mudança de equipes técnicas no Estado está deixando algumas receitas atrasadas. Então, o que acontece? Nós tínhamos aqui uma despesa que tem que pagar com recurso federal, está empenhada com recurso federal. Chega o momento de pagar e não tem a transferência do governo federal. Em muitos casos, quando é possível, o Tesouro tem que socorrer essa situação. Se é uma despesa importante, que vai causar muito prejuízo ao cidadão, isso depois pode trazer uma dificuldade. Então, por essas questões, esse exercício está um pouquinho mais difícil do que foi o exercício passado. E com relação às expectativas econômicas futuras, a Secretaria está mais otimista ou pessimista em relação à arrecadação? Nós tivemos algumas notícias não muito boas. A redução da população pelo IBGE, isso vai ocasionar nós passarmos de um índice de divisão de 3,6 para 3,4 para 3,2. Isso, de acordo com a acomodação, nós vamos ter uma diminuição de 10% a cada ano até chegar nessa diferença que nós vamos enquadrar, para que isso não causasse um problema grande. O QESE, por uma mudança de uma ação do governo federal, a divisão do QESE vai ser idêntica em outros estados, não naquele que arrecadava mais, recebia mais. Esse número de 53% na queda da arrecadação do QESE vai causar um problema muito grande na operação da Secretaria de Educação com a merenda escolar. Aí o que se faz? É uma necessidade a merenda escolar, não tem o fundo para financiamento, com certeza o Tesouro vai deixar de fazer outras coisas para poder entregar esse serviço. Então, por essas notícias, a expectativa é que não seja um bom exercício. Talvez a gente feche com alguma dificuldade. E o ano seguinte tem essas questões que já são indicativas de redução. Esse QESE que o senhor fala é o valor que acho que o Fundo Nacional que manda para merenda, aquele de 13 centavos, aquele valor ínfimo? Não, o QESE é importante. Esse seria o PENAI. Né, que o PENAI. O PENAI, ele é menos representativo, mas também é importante.
que isso ocorre e tem algumas propriedades que nem tudo pode ser utilizado pelo PENAI. Então, o QESE abrange mais, O resto. mais gêneros e outras atividades. O presidente. Eu tenho mais uma perguntinha, pode ser? A Secretaria de Fazenda acredita que a arrecadação do município pode ser impactada de maneira significativamente pela aparente redução da população, de 2,12% aproximadamente, segundo o IBGE? O senhor até já respondeu essa pergunta, né, falando que vai, e eu quero saber o que o município pretende fazer para compensar essa possível queda. Até uma das... natureza é o clássico. Se você tem uma despesa, ou você não tinha despesa, você quer criar, você tem que compensar, bem colocado. A compensação seria aumentos de tributos. Só que o aumento de tributos hoje, a população talvez não conseguiria absorver. Então, o que nós podemos, o que está no alcance do município? IPTU, ISS, IPVA, transmissão interviews, as taxas diversas. Em alguns outros estudos que a gente já fez, com a inadimplência no índice que está de 20% a 22% no IPTU, se nós fizermos uma ação de aumentar tributos visando compensar, nós vamos, teoricamente, claro, teoricamente, aumentar a inadimplência. Porque aquele que consegue pagar, tem o seu limite para pagar 10, ele não vai conseguir pagar 20. Então, ele vai deixar de pagar e a inadimplência tende a ser maior. Então, hoje, nós temos o que a Prefeitura tem feito, priorizar e investir onde é possível. E buscando, claro, recursos externos que têm nos ajudado muito, de deputados, e até depois nós precisamos até nos aproximar com os vereadores, né, a Câmara, e também priorizar os orçamentos, as emendas impositivas, que elas também possam auxiliar naquelas ações que estão faltando. Isso, é claro, vai ser em outro momento, eu não tenho detalhes sobre isso. Então, essa questão de ações do município, como eu tinha colocado, o que representa o bolo mais importante são as transferências que vêm de outros níveis. E essa a gente não consegue. Tanto é que a gente não consegue que a gente vai ter tendência a reduzir. Entendi. Só para concluir, presidente, o senhor falou da possível queda, né, de 53% no repasse do FNDE. O município pretende fazer o quê para compensar e manter o nível de qualidade na aplicação dos recursos? Então, é como eu coloquei, que eu fiz uma explanação misturada. Como eu disse, que a gente não tiver isso, o Tesouro vai ter que assumir, porque não vai se deixar os alunos sem merenda. Aí o que acontece? Você tira do Tesouro e alguma coisa que aquele recurso o Tesouro ia fazer, deixa de fazer. E aí que é o encolhimento das ações, para priorizar aquilo que é imprescindível. Tem mais perguntas, presidente? Tem algum, só para a gente deixar aqui como planejado, tem alguma pergunta do público? Alguém tem alguma pergunta? Secretário, então, não tendo mais perguntas, presidente, nada mais havendo a tratar, declaramos encerrada a presente audiência pública realizada em cumprimento à Lei Complementar número 101 de 2000, de responsabilidade fiscal. E em nome da Comissão de Finanças e Orçamento aqui presente, desejamos a todos uma ótima noite. Que Deus abençoe. Agradeço. Boa noite a todos.